Boa tarde, pessoal. Pois é, eu sei que tá rolando muita dúvida aí por conta das seleções, então nada melhor do que a gente vir aqui conversar para poder responder todas essas questões ao vivo. Porque por DM fica complicado e a caixinha de perguntas talvez não fosse dar conta. Uma das dúvidas que eu mais tenho recebido é: todo mundo já recebeu o e-mail convocando aí para fazer a prova SHL? Pois é, não entendo essa preocupação. Gente, uma hora todo mundo vai receber um e-mail, ou convidando para fazer o teste SHL, ou reprovando. Então só nos resta aguardar, tá? E como vocês viram, já teve aí 2 momentos de chamada para essas provas, então pode ter mais, tá? Meus gatinhos brincando aqui atrás. Bom, vamos lá. Eu não vou fazer essa live sozinho, já respondi essa pergunta logo de cara. Vocês podem ir mandando perguntas aí no chat, mas quem vai me ajudar aqui a responder de lives, de conteúdo e de informação, tá? Então vão mandando as perguntas de vocês. Pode ser direto no chat, acho que é até melhor. Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O Aerobus é quem vai te acompanhar. Dicas de seleção, notícias para voar. No mundo da aviação, vamos juntos navegar. Prepare o passaporte e a aventura vai começar. Com o Aeromoço pelo azul vamos pairar. Informação e dicas, tudo pra te ajudar. No canal Aeromoço, seu voo vai decolar. Acho que é até melhor direto no chat, porque geralmente na caixinha nem olho mais. Oiê, Oi, Mari! oiê. E aí, como você tá? Estamos assim, ó. Não Eita! liguem a cara de a olheira da mãe da criança doente que não dorme. Não é fácil, viu? Aqui, ó, só na base disso aqui, infelizmente. Bom, tem recebido muitas perguntas por aí também. Inclusive, acabei de receber uma novidade muito fresquinha, falando que eles enviaram agorinha mesmo, testes com prazo até dia 7. Olha, Mais, né? então, mais um grupo aí. Uhum. Essa Exatamente. notícia que eu tinha postado nos stories de manhã, na hora que eu acordei, gente, o pessoal recebeu ontem, perto da meia-noite, sei lá, 21 horas, 23, foi por aí. A galera começou a receber e-mail com um link para fazer a prova SHL com prazo até o dia 6. Então a Mari tá aí já com uma nova informação que tem gente recebendo hoje com Hoje, prazo até o dia 7. isso, exatamente. E já para já tirar mais uma dúvida da frente, é geral, tá, galera? Não tá interno e externo, tá? Geral aí essas convocações. Isso. Porque tem uma galera achando, tá sendo só pros internos. Não, externo também tá recebendo. Eu recebi uma mensagem que eu achei um pouco preocupante, que falaram assim: Mari, eu vi no Instagram que estavam mandando a gente ir lá naquele formulário de suporte ao candidato e dizer, tipo, que eu não recebi o teste ainda. Será que eu vou nesse formulário? Será que não? Eu acho que ainda não é pertinente. Por quê? Por mais que agora esses blocos não estejam nomeados, na Latam o SHL sempre funcionou assim. Desde o primeiro processo, né? Na verdade, o primeiro foi uma bagunça, caiu a plataforma, um monte de coisa aconteceu. Aí no segundo processo, se eu não me engano, foi de 2022, eles já começaram a fazer essa chamada para o SHL em blocos. Então, sempre foi assim, uma parte das pessoas recebe, depois outra parte. E na minha percepção, isso acontece única e exclusivamente para não sobrecarregar o site. Eu acho que essa é uma questão, entendeu? Não acho que seja nenhum erro, não acho que não seja alguma coisa assim, tipo, nossa, deixa eu ficar em alerta com isso. Eu não acho que precise. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que vou ler aqui para vocês do edital. Sim. Os prazos previstos para cada etapa poderão sofrer alterações mediante necessidade operacional, Isso mesmo. seja para adiantar ou postergar as datas estipuladas. Ou seja, os testes estão ali do dia 24 de fevereiro a 4 de março. Se você não receber nada até dia 4 de março, isso também não é um grande problema, porque pode ser postergado. Pode ser que venha e-mails depois ainda convidando para os testes. E, de novo, um e-mail você vai receber, nem que seja de negativa. Então mandar e-mail aí, sei lá, quando você vê, tipo, que todo mundo recebeu e-mail, todo mundo já recebeu negativa, não tem mais ninguém aí nessa fase, aí é uma coisa. Mas caso contrário,
mandar e-mail pro suporte deles, falando, olha, eu ainda não recebi, e eu acho que isso não é de bom tom também, não. Eu Tanto é também que não acho, pelo menos não nesse momento. exato. Eu acho que o canal ali de suporte ao candidato externo, ele tá mais ligado se você encontrar algum problema No diante de alguma teste, fase. algum erro, alguma coisa que foge ali do controle, né? É, inclusive, algumas pessoas já tiveram aí alguns problemas com a plataforma. Aí, nesses casos, aí eu acho pertinente deixar registrado, falar que você teve alguma situação aí durante as suas provas com o teste, desde que você também tenha seguido todas as instruções do e-mail, porque tem muita Uhum, gente já querendo arriscar mesmo e fazendo por celular. Mas está dito no e-mail que é só por computador, uhum, tá? Então, por conta do monitoramento que eles fazem, né? Eu acho que isso também é para, tipo, ver se não saiu da página, coisas assim. O uhum. monitoramento é além da câmera e do microfone. Então, assim, não acho pertinente também ir lá atrás da Latam no canal de suporte ao candidato externo e fazer um eu não recebi, cadê meu e-mail? Isso não sei se é legal, não, Eu gente. também não acho legal. Não Deixa eu ver acho se tem legal. alguma dúvida aqui. Por que ninguém faz, na prática, um conteúdo com os testes dedutivos do SHL? Bom, eu fiz um vídeo ali e eu mostrei um exemplo, só que, como eu disse, não cabe a mim responder. Não tô aqui. Não, mas olha, eu não quero parecer uma pessoa impaciente aqui agora. Eu tô com um pouco de dor de cabeça e tal, então pode ser que eu esteja menos simpática, mas eu não quero parecer uma pessoa impaciente, tá? Não é esse o caso e não é nada pessoal, mas eu acho que muitas vezes vocês ficam mal acostumados com conteúdos da internet. Então vocês perdem o hábito de estudar por você mesmo, por vocês mesmos, né? Na verdade, estou falando sobre um grupo de pessoas, não estou falando sobre uma pessoa em específico. Então, assim, é muito mais fácil você conseguir entender o que é raciocínio dedutivo e ir procurando atividades, né, desse tipo de assunto no Google, tem vários simulados, sites de concursos que tem esse tipo de exercício, O né? próprio Isso é SHL tem esses exercícios para praticar. exatamente. E aí, ficar esperando, por exemplo, que alguém mostre isso para vocês, eu acho que é uma falta de proatividade que deixa um alerta para mim do quanto de repente essa pessoa vai saber resolver um problema. Sabe Uhum. assim? Será que dentro da profissão a gente sempre precisa esperar que alguém mastigue todas as informações ali pra gente? Eu não acho. Eu acho que a gente tem que ter uma postura mais proativa. E, bom, falo por mim e pelo Marcelo. Aqui vocês nunca vão ver nenhum tipo de conteúdo confidencial de teste, nem nada disso. Porque isso é uma questão que fere muitas coisas, né? Não é só uma questão de ser um conteúdo. Inclusive, o exemplo que eu coloquei ali, o pessoal me relatou que tem uma das perguntas que caem ali que é muito igual a essa, mas aquela ali é do exemplo do próprio SHL, tá, gente? Então, assim, se procurar, vocês acham um conteúdo muito similar ao que vai cair. Exato. Dito isso, se vocês procurarem raciocínio dedutivo, como a Mari falou, ou até raciocínio lógico, é bem esse tipo de questão. E aí eu sei que tem muita gente falando, ai, mas tá muito difícil, não consegui chegar até o final, não consegui responder tudo. Gente, às vezes, assim, vamos pensar aqui hipoteticamente, é mais pra ver como funciona o seu raciocínio do que pra ver se você é um super gênio e consegue responder tudo, né? O Concordo. que vocês acham dessa ideia? Eu concordo plenamente. E eu acho que tá menos ligado à velocidade que você faz. Porque também, gente, não adianta você responder todos e acertar e errar tudo, entendeu? Então, se for partir desse princípio, eu penso que o resultado ele é mais em relação à qualidade das suas respostas do que à quantidade das suas respostas. Eu tenho essa impressão. Na verdade, a maior parte dos testes, assim, tirando os que tem, claro, nota de corte, é, a maior parte dos testes usados assim em processos seletivos tem essa percepção de eu não estou preocupada em acertar 15 questões. Se eu acertar 10 e tiver um bom raciocínio, tá tudo certo, entendeu? Porque isso vai elevar a minha nota. Eu não sei se Então, vocês se lembram, mas a gente, em uma das lives, já mencionamos uma dinâmica que era sobre o cubo mágico, sim, que tinha que resolver o cubo mágico, né? E não era exatamente sobre a resolução do cubo mágico, era para ver como você lidava com aquilo. sim. Então, tenham isso em mente. A prova de inglês tem cronômetro? Olha, pelo que eu entendi, só a dedutiva tem um cronômetro na tela, tá? Exatamente.
Exatamente. Pelo que eu vi também, a prova de inglês, ela tem um não no sentido assim de você tem que fazer a prova num tempo, mas alguns exercícios, por exemplo, você vai ter que escutar ali por 30 segundos, depois falar em 45 segundos. Aí tem essa divisão de blocos, né, que vai ter um cronômetro outro para você dar ali sua resposta, mas não para você fazer o teste por completo. É só aquela atividade em específico que pode ter, que vai ter, né, um cronômetro. Então, eu particularmente acho tranquilo. Ó, o pessoal voltou aqui com por que ninguém faz na prática um conteúdo com os testes dedutivos da SHL? Só fazem exemplos de teste indutivo. Indutivo não vai cair. Eu fiz no vídeo um exemplo de teste dedutivo, Sim. tá? Então, se você não assistiu, vai lá assistir esse vídeo que tem um exemplo lá. Eu não respondi, só mostrei o que é o teste. Sim. Inglês não tem cronômetro, já confirmaram aí pra gente, tá? A galera tá fazendo perguntas que o Marcelo já respondeu no vídeo do SHL ontem. Ah, normal. Isso aí, normal, gente. Normal, normal. Por isso que a gente faz a live também, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter tempo, vai querer até ver o vídeo, enfim. Mas assim, a gente também Mas não vai ficar aqui respondendo tudo, porque tá tudo muito bem desmembrado naquele vídeo, eu, né? eu soltei o vídeo ontem 5 da tarde. É um vídeo um pouco longo, nem sei quanto tempo ele tem, uns 30 minutos talvez. Eu tentei detalhar e dar o Mas tá máximo muito bem de. explicado, particularmente. Achei que ficou um bom vídeo aí, gostei, tô orgulhoso. E já chegou em 2.200 visualizações. Então, assim, o pessoal está consumindo, estou contente. Sim, Mas sim, é sempre bom a gente fazer a live para tirar algumas dúvidas que às vezes fica, às vezes não fui tão claro ali no vídeo em algumas questões. Algumas dúvidas eu recebi depois da pessoa ter assistido o vídeo de algo que eu disse, mas ainda assim a pessoa não entendeu. Então, às vezes foi falta de clareza da minha parte. Então é legal a gente vir aqui trazer mais informação, né? sim. Não tenho notebook nem computador e não vou conseguir emprestado. Posso fazer pelo tablet? Temo de ser reprovado. Existe lan house hoje em dia? Eu acho que ainda tem em algumas Tem cidades, tem menos, mas coworking, tem. né? Na verdade, hoje a gente chama as lan houses quase de coworking. Em alguns coworkings, vocês vão conseguir ter acesso aí a algum tipo de computador, enfim. Não tem como mesmo assim, por um dia, pedir emprestado para alguém. É, é, não sei também se aluga esse tipo de coisa, mas na dúvida, eu acho que um coworking, por exemplo, é um local que costuma ter boas conexões de internet, equipamentos ali à disposição. Então, eu acho que também é uma possibilidade. É, Eu não arriscaria eu também fazer pelo não tablet, arriscaria tá? não, porque tá dizendo só computador ou notebook no e-mail, tá bem claro isso. Então eu também não arriscaria. Dito isso, eu acho que dá pra achar sim uma lan house, alguma coisa nesse sentido, como a Mari disse. Sim, Ou pedir emprestado pra alguém, ou falar, pelo amor de Deus. Uma lan house você não vai ter um ambiente tão controlado, mas pelo menos você é. já está fazendo num equipamento indicado, né? Exatamente. O coworking eu acho que é até o melhor, porque dentro dos coworkings costumam ter aquelas salas de reunião. Então, por exemplo, não sei de qual é a sua cidade, mas aqui em São Paulo, se você for ali para a região do centro, tem muitos coworks que tem aquelas cabines de reunião, que você consegue ficar isolado lá dentro, e aí dá para fazer tranquilo, sabe? Eu acho que vale a pena ter esse investimento. Não deve ser muito caro também, assim, uma diária de coworking, sabe? Mas eu preferiria, eu me planejar, se eu tivesse, né, passando por isso, eu faria isso. Então eu não recomendo ficar arriscando. A Latam feedback a cada lote de candidatos ou até todos concluírem as provas? Dá pra saber. É aleatório, gente, É, conforme ela for fazendo as coisas ali para ela. Pode ser que de repente a gente receba aí uma leva de devolutivas, mas é a critério dela. Pra gente, o que a gente pode fazer é esperar. sim, exatamente. Você acha que não ter recebido negativo é uma boa notícia? Sim, Eu com também certeza. acho. Com certeza. Ué, Com não ter recebido certeza. negativa Tudo significa que for continua aí. diferente de uma negativa é positivo, né? Então, Pois é. Ai, ai. Ahn, Antiético responder questões, exemplos? Que surto é esse? Gente,
Gente, eu não Não, tô falando de. calma. É antiético eu, por exemplo, trazer todas as questões que tem na prova e falar as respostas são essas. Isso é antiético. Dar exemplos e responder esses exemplos não é antiético. Mas assim, acho que cabe vocês também pensar um pouco e conseguir responder. Eu não sou muito fã de teste dedutivo, então eu não vou gastar o meu neurônio pensando nas respostas só para poder dar um exemplo. Já trouxe a questão, tá ótimo. É, eu acho que você não entendeu o discurso que eu estava dizendo. O que eu disse é que aqui você nunca vai encontrar as questões do teste. Por exemplo, tem gente que printa, tem gente que grava, tem gente que, né, acontece isso. Então é isso que eu falei. É, não é antiético você ter exercícios de raciocínio dedutivo na internet, mas o ponto não é esse. A questão é o quanto vocês podem ser e se tornar proativos de estudar algo ativamente que é do interesse de vocês. Entendeu? Esse é o X da questão, não é a questão da, enfim. É. O Santana trouxe uma dica aqui que eu acabei dando na DM também, eu tinha esquecido agora, mas é uma ótima dica. Procure aí os testes dedutivos, né, de raciocínio lógico, tenta resolver eles. E aí, para saber a resposta, joga na IA, joga na inteligência artificial para você conferir. Isso pode ajudar muito para estudar. Onde está o edital? Não aparece para mim. Eu não sei se ele ainda está disponível, mas ele estava na página da vaga. E aí, tanto é que quando a gente falou aí da abertura da vaga, eu falei, gente, salva meu edital, tira print aí da vaga para vocês saberem o que tá escrito e Tinha tal. como fazer o download, né, do edital. Tinha como fazer o download. Agora eu não sei se ele tá mais disponível para baixar, não. Boa tarde, vocês dois são muito necessários. Tem mentores aí que podem acarretar problemas ao candidato dizendo que devemos mandar ao suporte, né? Eu acho que tem que pensar bem aí. A primeira vez que estou na live do Aeromoço. Seja bem-vindo. Do Aeromoço e da Mari, né? Estamos sempre juntos aqui. Cheguei tarde? Gente, olha Não, só, só uma começamos coisa rapidinho aqui. suspeito. Eu coloquei aqui no Google testes de raciocínio dedutivo. O segundo link que apareceu já tem exemplo de teste. Então, só para vocês entenderem assim que é mais simples do que parece, tá? Tranquilo. Para quem fala inglês, consegue fazer um teste completo no site SHL, mas faça login com um e-mail diferente. Para testar, tá, gente? Mas para a prova da Latam, tudo o mesmo e-mail do cadastro, pelo amor Isso, de Deus. isso. Se você tiver lá no SHL só saracoteando, o que eu acho válido particularmente, para entender como é a plataforma e tal, faz com e-mail diferente. Pega o e-mail da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, de quem você quiser. Mas na hora de fazer a prova, aí você entra com o mesmo e-mail que está no processo da Latam, porque isso também está escrito nas orientações, né, da prova. As provas estarão com câmera? Olha, conforme informado no e-mail, elas são monitoradas com câmera, então precisa ter aí uma câmera para poder fazer esse monitoramento. As respostas são oral? Depende da prova. A prova de inglês e espanhol tem respostas orais. Sim, sim. Faladas ali, que você vai ter que falar bastante. Eu achei até bem diferente, para ser sincera, para esse tipo de teste, sabia? No inicial, assim, os testes de inglês antes, eles não tinham todo esse aspecto, assim, de listening, speaking, né? Era sempre aquele teste mais gramático. Então, eu achei interessante, eu achei curioso. E eu achei que é uma boa ferramenta, particularmente, né? Porque se é um diferencial, também, querendo ou não, é justo que as pessoas que vão alcancem aí o nível maior tenham essa notificação ali, sabe, colocada no cadastro. Então eu acho interessante. Eu Mas eu devo adorei. dizer, eu devo dizer que eu prefiro esse tipo de prova com alguém avaliando. Mas Sim. assim, para a quantidade de candidatos, achei uma ótima solução É, também. E aí depois essa nota já é usada, né, mais pra frente. Não achei ruim não, é, mas sei lá. Foi diferente, não, foi novidade. é porque tem. Eu não sei, acho que cada pessoa vai ter um aprendizado, mas, por exemplo, particularmente, eu fiz inglês a minha vida inteira muito focado em speaking, diálogo, enfim. E eu prefiro muito mais falar do que escrever. Eu acho muito mais fácil. Tipo, falar inglês do que se pedir para escrever uma carta em inglês, acabou para mim.
Então eu acho mais legal nesse sentido, porque querendo ou não, com o passageiro, você tá ali dentro do avião, você tá ali executando o idioma, você vai estar falando, né? Você não vai escrever carta para falar com o passageiro ali o que você quer falar. Então, eu achei uma forma bacana de deles terem colocado. Né? Mas também não acho que as pessoas têm que pilhar muito por conta da informação de que não é eliminatório. Então, assim, faz o que você sabe, claro, dê o seu melhor. Se você precisar dar uma refinada aí no idioma, passa um dia aí escutando música, vendo filme, podcast, seja lá o que for em inglês, para ir habituando o teu ouvido, né, o idioma. E vai com Deus, porque vai dar certo. É isso, gente, não tem muito mistério. Para quem já fez o SHL, gastaram quanto tempo na prova toda? Eu trouxe lá no vídeo essa informação. A galera tá gastando aí de 2 a 3 horas mais ou menos, tá? Então Uhum. tem esse tempo disponível e vai ser cansativo, tá? A galera tá saindo com dor de cabeça, porque é muita coisa para É responder, para muito ler. neurônio trabalhando. Então tenham esse tempo e venham não, né? Vão descansados para conseguir pensar em tudo isso. Exatamente. Não, não façam naquele dia que dormiu mal, naquele dia que tá com uma ressaquinha, naquele dia que tá assim com um problema do trabalho muito grave para resolver, sabe? Eu ouvi muitas pessoas falando que vão fazer durante o feriado. E para ser bem sincero, eu achei ótimo assim ter o tempo do feriado para fazer essas provas, né? Embora a gente saiba que ela tanto tem essa maniazinha de botar o carnaval, né, No meio da seleção. comprometido. Ela tem esse histórico de comprometer o carnaval do pessoal, né? Mas em contrapartida, eu acho também que é legal, porque, por exemplo, a maior parte do pessoal CLT tem aí 1, 2 dias livres, pelo menos, e isso já ajuda bastante na execução desses testes. Então, eu achei bacana isso também. Eu também acho isso bastante positivo, usar o carnaval, o feriado. Pô, você pode ainda pular o carnaval, você pode tirar um dia para estudar, você pode tirar um dia para fazer a prova. Isso. Então, De acho muito preferência, faz a legal. prova primeiro, né? É. E depois vai pular o Isso. carnaval tranquilo. Mas a Lan House não seria um lugar adequado, visto que é uma baderna. Foi o que eu disse, não é um dos melhores locais, mas se você não tem uma alternativa, pelo menos você está usando equipamento adequado. É. Eu Todos acho que os e-mails. coworking é muito melhor do que lan house. Procurar por um coworking é o ideal, na verdade. Se você não tem o equipamento aí na sua casa. Todos os e-mails já foram enviados? Não, gente, tem muita gente ainda esperando Tem, uma devolutiva. tem mesmo. Inclusive, a Mari falou no começo da live que teve gente que recebeu hoje, teve gente que recebeu ontem à noite, teve gente que estava recebendo Sim, agora. Então, assim, aos poucos eles estão mandando e eu acho que isso é realmente para não sobrecarregar a plataforma do SHL. sim, sim, sim. Eu sei que causa uma certa ansiedade, assim, eu entendo o sentimento, mas eu entendo também que a gente tem que ter muita resiliência para ir adaptando, né, a nossa percepção a respeito dessas coisas. Então, de preferência, não ficar criando teorias conspiratórias é o ideal, porque aí foge, sabe? Eu acho que até energeticamente esse negócio é meio ruim, que confunde a cabeça. Então, respira fundo, tá tudo certo. Né? Tem gente já recebendo, tem gente, bastante gente entregando. Então, eu imagino que possa ser também, né, por exemplo, se nesse dia tantas pessoas concluíram, então vai ser o tanto de pessoas que eu vou chamar mais. E por aí vai, justamente por conta dessa questão da plataforma, que já teve um histórico anteriormente de dar um break, de apagar tudo, socorro, não dá por conta de quantidade de acessos. Então, eu não sou da área de TI, mas eu imagino que tem a relação uma coisa com a outra. É, Trazer uma informação aqui para vocês, as provas de idioma, quem tá fazendo tá falando que tá muito fácil, tá? Uhum, Então, não vão aí com medo também para essa prova, uhum. porque a galera não tá tendo muita dificuldade nisso. O que tá pegando realmente é o dedutivo. O dedutivo tá deixando a galera de cabelo em pé. O comportamental também eu vi que tá bem tranquilo. Pelo que o pessoal me falou, assim, eu vi que tá bem tranquilo. São perguntas básicas, assim. No comportamental, uma coisa que eu acho bem interessante, inclusive, que você falou no seu vídeo. Bom, você sabe que eu sou uma inscrita ativíssima no seu canal. E eu vejo tudo. Você falou muito bem algo que é quando você estiver respondendo o teste de avaliação comportamental, pense nas situações sempre sob a perspectiva profissional. Né? Então, no meu ambiente de trabalho, como é que eu
me caracterizo ali, como é que eu me comporto. É uma boa maneira de você conseguir ter uma resposta adequada. Exato. Temos um relato aqui que eu acho que é importante eu trazer, só para trazer uma reflexão. Uhum. É complicado, a gente se qualifica, faz cursos, idiomas, tem experiências, mas o que dá a cartada final são resultados de testes online. É como se o nosso currículo fosse o de menos. E aí eu trago a reflexão para vocês. Se você se qualificou, não é um teste online que vai te dar uma cartada final negativa. Se você se qualificou, você vai colocar nesses testes a sua qualificação, a prova e mostrar que você as tem. Sim. Eu acho que a gente erra muito em ficar tentando justificar coisas para que a gente possa, de alguma maneira, se livrar da autorresponsabilidade, tá? De ter um conhecimento completo sobre as coisas. Então, hoje, gente, eu tenho uma visão. Eu acho que nem todo mundo está preparado para essa conversa, tá? Hoje eu tô nessa vibe. Nem todo mundo está preparado para essa conversa, mas a gente tem duas opções. Ou a gente se adapta ao mercado de trabalho que a gente quer entrar e se qualifica pensando no hoje, ou a gente mesmo já se resume ao que a gente fez no passado. Então, por exemplo, se eu sei que hoje a carreira que eu quero, né? Então, pô, vamos supor que eu quero voltar a voar. E aí eu falo, não, beleza, então eu vou, a partir do próximo processo, eu vou ser uma pessoa candidata, né? Vou entender exatamente como é que funciona esse processo, né? Vou até colocar uma coisa até que está mais alinhada à minha realidade. Então, vamos supor que eu estou aqui, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo um estágio dentro de uma empresa de consultoria de carreira. Então, eu faço processo de recrutamento e seleção e faço consultoria de liderança, análise comportamental, várias coisas que estão relacionadas a desenvolvimento de carreira. Então, eu penso assim, ó, quando eu terminar meu estágio, né? Então, quando eu terminar meu estágio, eu gostaria, né, de ter uma experiência em RH e ir numa multinacional. Então, vou dizer aqui abertamente, eu acho que, por exemplo, a empresa Natura é uma empresa maravilhosa, que para mim, que sou mãe, tem ótimos benefícios, blá, 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 blá. Então, é tipo minha top, tá dentro da minha lista top 3 de empresas aí que eu poderia trabalhar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus diplomas, vou jogar na mesa e vou falar, Tó, Natura, pega aí e vê o que dá para aproveitar. Não vou fazer isso. Eu vou pesquisar como que funciona o processo da Natura, eu vou entender como que é esse cadastro, quais são os requisitos, o que que eles têm de cultura que combina comigo. E eu vou alinhar tudo o que eu sei que eu tenho com aquilo que é Uhum. estratégico. E isso mostra que o meu objetivo profissional, Se né, alinha com ele a tá ali empresa. alinhado, entendeu? Com o que essa empresa oferece. Eu posso simplesmente dizer, ai, nossa, pelo amor de Deus, eu já fiz 30 cursos de desenvolvimento pessoal e a Natura não olha para mim. Ou eu vou pegar e ter uma postura diferente de autorresponsabilidade e dizer, eu vou me adequar a isso, porque esse é o meu objetivo. Então, eu preciso ter uma postura que esteja ali alinhado com esse objetivo, entendeu? Então, assim, não adianta reclamar, é o que é hoje É em o que dia, né? é hoje em Então, dia. tá Resumindo isso que a Mari preparado, pô, falou, que gente, bom, entendeu? resumindo isso que a Mari falou, não é sobre quantidade, é sobre alinhamento, sobre qualidade, é sobre Clareza, objetividade, clareza. clareza, Exato. clareza. Eu preciso Ó, ter clareza. o pessoal tá falando sobre o tempo da prova Legal. dedutiva, que é 18 minutos para resolver todas as questões. Tá. Cuidado, eu recebi aí relatos de tempos diferentes. Então eu não sei se é 18 minutos para todo mundo. Eu já vi 20 minutos, eu já vi 15 minutos, eu já vi 14 minutos, eu já vi 17 minutos. Então assim, se você tem esse tempo, é um tempo curto para responder aquelas perguntas do exemplo. Não vai ser fácil, mas dá para fazer, tá? Uhum. E aí, assim, é aquilo. Por isso que é muito perigoso, né? A gente tem muito cuidado, assim, de ficar passando informações para vocês aqui. Por quê? Porque cada pessoa vai ter uma experiência particular. E essa experiência particular, ela tá menos ligada a quais são os testes e mais ligada a como você se sente a respeito desses testes. Né? Então, por exemplo, vão ter pessoas que, sei lá, se a minha irmã tivesse nesse processo, vou dar um exemplo, sempre vou dando exemplos assim para o pessoal entender na realidade. Né? A minha irmã, ela é engenheira de software. Tudo que ela faz tem coisa com lógica. É umas coisas assim que eu nem sei. Para ser sincero, se eu vejo ela fazer, eu acho um absurdo. Ela tem uma matéria na faculdade que é só de lógica, lógica de programação, raciocínio disso, raciocínio daquilo. Se ela pegar essa prova para fazer, eu tenho certeza que ela termina em
5 minutos, 8 minutos, né? Então, para ela vai ser tranquilo. Diferente se ela de repente for fazer um outro tipo de avaliação, que para mim é mais tranquilo, uma comportamental, até um processo seletivo, entrevista, enfim. Então, a gente precisa se basear, a gente tem que estudar menos focado em deixa eu adivinhar qual é o contexto desses testes, né? Quando na verdade o estudo ele tem que ser voltado para uma autoanálise, percebendo o seguinte: o que me desestabiliza mais? E dentro dessa resposta, você se lembrar que, e eu amo essa frase, o seu maior medo vai ser sempre a sua próxima tarefa. Então, focada naquilo que é a sua, o seu gargalo, fica muito mais fácil do que você ficar atirando para todos os lados assim, o que eu faço, para onde, que não sei o que, quantas questões tem, quanto tempo, tal, né? Pensa, o que vai ser mais difícil para mim? E foca nisso, porque aí faz mais sentido, entendeu? É isso mesmo, para mim seria mais difícil o dedutivo. Então, para dar uma aquecida, alguns dias antes eu já ia começar a fazer alguns exercícios nesse sentido, porque aí começa a fazer mais. A gente consegue entender melhor o que está sendo perguntado. Sim. Diferente de chegar e fazer direto o exercício dedutivo ali, o raciocínio lógico, e falar, Uhum. ai, Pedrinho é irmã da Joaninha que é pai da, sei lá, Ciclana. Quem é o irmão número 5? Sei É. lá, entendeu? Então você tem que começar a se habituar com esse tipo de É. questão. Ai, gente, isso para mim é uma coisa muito difícil, honestamente. É. Mas, de novo, gente, não é exatamente. Entendam, a gente está ali se candidatando para um cargo que eles querem ver como a gente tem o nosso raciocínio dedutivo, como a gente pensa, mas não é necessariamente sobre qual velocidade ou quanto a gente acerta, tá? Não é necessariamente sobre isso. Exato. Gente, que agonia. Latam não chama, Azul travou e não anda. Alguma dica para Travou força controlar a nenhuma, ansiedade? A dica para querido. controlar a ansiedade é tomar cuidado aí com a negatividade e com teorias da conspiração. Já começar por aí. A Azul não Porque travou, não. Eu tive 3 alunos hoje que receberam um e-mail para etapa presencial, tá? exato. Então cuidado com o que vocês estão criando aí de verdade, porque não é. Primeiro, a Azul não travou, continua chamando, Inclusive, eu é tive aos um poucos. aluno ontem também, na presencial da Gol, A ontem. A Gol continua chamando também, não estava aqui no relato, mas continua chamando, também é aos poucos. E a Latam ainda está chamando aos poucos também, por blocos. A Latam é mais por blocos, né? A Azul e É, a Gol a gente não está vendo tanto esses blocos porque as seleções estão acontecendo em números pequenos, mas sim, elas estão acontecendo. sim, sim. Mas eu acho que não tem nada paradinho, não. Não tem nada parado. Eu Pode acho que parecer parado pra gente, porque a gente tá ali ansioso esperando, mas é, tá andando e a gente sabe, quer gente, calma. eu gosto de fazer uma comparação engraçada, porque, por exemplo, se você tiver, se você tiver com um cronômetro, pense assim, que você está fazendo suas atividades do seu dia e você tem um cronômetro. Se você pegar esse cronômetro e começar a rodar o feed do Instagram, em quanto tempo 1 minuto e meio passa? Muito É diferente rápido. de, por exemplo, você colocar um prato de comida no micro-ondas e colocar 1 minuto e meio no micro-ondas. Então, assim, essa perspectiva sobre o tempo, apesar disso ser uma coisa meio. É uma noia, assim, na minha cabeça, né? Porque eu acho que o tempo, ele é muito relativo. O tempo é uma teoria relativa. O tempo que a gente tá aqui, ó, já faz 34 minutos que a gente tá aqui tirando dúvidas de vocês. Passou muito rápido. É diferente de eu chegar num ponto de ônibus e ficar 34 minutos esperando um Não ônibus. chega Eu nunca. vou ter uma outra percepção sobre o tempo. Então, muitas vezes a gente esquece que a gente tem que deixar de olhar para isso externamente e passar a se concentrar em atividades que sejam produtivas enquanto esse tempo está passando. Então, sabe aquilo que eles falam de mindfulness? É viver o tempo presente? Viver o aqui e o agora? É entender o que eu posso fazer hoje para otimizar a minha vida, né? Para que eu seja menos abduzido pela ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai se manifestar, na maior parte das vezes, se você estiver olhando ali. É igual você chegar na ponta de uma escada e você ficar olhando só para cima. Parece que nunca chega, mas você se concentra em ir subindo cada degrau, quando você percebe, chegou. Uhum. Então, a mentalidade, eu acho que entra muito, sabe, nisso. É muito. É meio doido, né? Terapia! Vai fazer terapia controlar essa ansiedade.
Ai, gente. Terapia, gente. É good vibe, sabe? É good Quando eu fui pra... demais. quando eu fui para Bali, na Indonésia, eu realizei esse grande sonho da minha vida, e tal, no ano passado. Eu fiquei perplexa, assim, porque lá em Bali, eles não têm semáforo, não tem lombada, não tem leis de trânsito, não tem faixa de pedestre. É tipo uma grande loucura. Os carros andam a tipo 150 por hora. Não às vezes tem carro que não tem porta, não é obrigatório ter cinto de segurança. E aí eu perguntei pro motorista, eu falei, olha, como é que vocês vivem assim? Tipo, como que funciona? Não tem muito acidente, né? E aí ele falou, não, aqui a gente take it easy. A gente take it easy. E a gente sabe respeitar o movimento das pessoas. Então, e aí eu fico, às vezes, assim, muito, quando eu tô muito afobada, passando por alguma coisa. Semana que vem, por exemplo, eu vou mudar de casa, né? E eu já tô doida, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer? Organizar contrato, seguro fiança, não sei o quê, reforma, pinta a parede. Eu tô take it easy, entendeu? Take Take it it easy. easy, take it easy, take it easy. E aí eles falam assim: if you control your mind, you control your life. Então eles falam assim: se você controla a sua mente, você controla a sua vida. Porque tudo é a perspectiva de como você vê. Então, eu achei isso fantástico, assim. E é um estilo de vida diferenciado, gente, porque realmente você vê as pessoas lá, é uma paz, é uma coisa que você fala, não existe. Nossa, você não fica 5 minutos no centro de São Paulo com. Ih, gente, o meu chat pulou. Eu tava indo por ordem para não perder as perguntas, mas pulou. É. Uma das dúvidas que eu recebi aqui no chat que vocês mandaram, agora eu não sei, me perdi aqui, tá? Não sei se eu já respondi na live ou se eu respondi individualmente, mas era sobre se tem que fazer tudo de uma vez só. Eu respondi isso já aqui? Não sei. Gente, pelo que eu entendi, sim. Então, tire esse tempo para fazer todas as provas numa sentada só, de uma vez só. Porque é o que deu para entender foi isso. Me corrijam aí no chat se eu tiver errado. Eu não recebi nenhuma informação a Diferente respeito disso, disso. né? Não. E aí perguntaram também se pode fazer a prova de madrugada. Depois você receber o link, você faz na hora que você estiver Sim, disponível. Qualquer tranquilo. momento é momento. Se Por isso que é fosse um online digital é momento de maravilhoso. paz, né? Se fosse um momento de paz, tá tudo certo. Exatamente. É, Meu Deus, pulou tudo, que droga. Nossa, gente, eu tava muito atrasado também. O tempo de fazer o dedutivo é muito curto? Tem variado, tá, gente? Mas é curto sim. A prova de idiomas é tranquila, tá? Mas tem que fazer, faça o seu melhor, porque é um diferencial. Me tirem uma dúvida: quando você é de uma cidade e se candidata para uma vaga como agente de aeroporto em outra cidade, esse fato pode atrapalhar em relação à empresa te chamar ou não? Para Olha, agente de aeroporto? pode sim, pode. Eles vão sempre priorizar as pessoas que estão mais próximas daquele aeroporto. Porém, se você estiver apto a essa vaga, passou por todo o processo, tudo tranquilo, eles não vão te descartar, eles vão te perguntar. Então, onde você pode fazer, né? Quando você pode, como que pode. Então, eu não acho que seja uma coisa assim que elimine uma pessoa de um processo, mas eu também não acho que, por exemplo, priorizem você de repente diante de outros candidatos aprovados que possam ter, Mais facilidade. que possam morar ali mais perto, entendeu? Eu tenho essa percepção. O pessoal que fez as provas Latam recebem na hora um direcionamento se passou ou tem que aguardar e eles vão enviar Tem e-mail? que aguardar. Tem que aguardar e eles vão mandar e-mail, gente, porque como a gente já mencionou e tá no edital, a nota de corte ela vai ser flutuante de acordo com a colocação dos candidatos. Sim, Então não tem como eles darem uma resposta, sendo que eles não nivelaram ainda, não ranquearam esse pessoal que fez essas provas. isso mesmo. Exatamente. Minha prova não foi monitorada, não apareceu nada sobre câmera antes dos testes. Você fez pelo computador? Começo por essa pergunta. Porque muitos dos relatos que eu estou recebendo aí relacionado a esse tipo de coisa, a galera não está fazendo pelo computador. E Uhum. aí, né? Então, se você seguiu todas as instruções, fez pelo computador tudo certinho e não foi monitorada, talvez neste caso valha a pena mandar um recado para o suporte. Eu acho que se não. É que assim, ele aparece geralmente o negócio de permitir, né? A câmera, o Uhum. microfone, enfim. Eu não sei se em todas vai ter a câmera, se vai ser só o microfone, mas
por exemplo, se não foi uma coisa que você deixou de fazer, conforme ali, aí eu acho também que compensa tirar essa dúvida. É. A Latam está fazendo a prova técnica da aviação? Não. Não. E aí muita gente reclamou que ela não estava fazendo a prova técnica da aviação. Gente, se faz, reclama. Se não faz, reclama. Ah, É, eu não sempre entendo. assim, né? Poxa, que bom que não tá fazendo. A gente pode focar aí em outros quesitos, entende? É, Agora, eu perdi por ter estudado? Não, a Azul ainda está não. fazendo, sabe? Sim. Então, pô, eu vou usar. E outra, eu tenho uma percepção assim que além de não realmente ter isso de tipo, eu não perdi. Isso não é um conteúdo que eu perco, não é uma coisa que, ai, nossa, então eu vou ser prejudicado por saber demais, né? Eu não acho isso. E, mas isso demonstra para mim uma. Aqui eu tô pensando também com a cabeça do RH, né? Então, por exemplo, isso me traz uma percepção importante sobre a empresa. De repente, nesse momento para a Latam, importa menos o teu conhecimento técnico e mais o teu comportamento e o teu raciocínio para resolver problema. Uhum. Isso E ela deixou isso claro no significa edital, né? isso. E isso significa que eu tenho já uma diretriz, por exemplo, para uma dinâmica para uma entrevista. Uhum. Porque se eu entendo qual é o perfil, qual é a necessidade ali daquela empresa nesse momento, fica mais fácil para mim direcionar o meu comportamento para algo que está adequado a isso. Então não é assim, dessa vez a gente faz, dessa vez a gente não faz. Vamos sortear. Não funciona desse jeito, gente. Os processos seletivos, eles são desenhados detalhadamente com foco na estratégia da cultura organizacional ou dos objetivos ali organizacionais que eles querem chegar, entendeu? É muito comum para mim, em processos de recrutamento e seleção, receber diretrizes das empresas que eu atendo, de assim, olha, eu quero um diretor de tecnologia que tenha tal conhecimento, que seja formado em tal faculdade e que tenha um comportamento com as características A, B e C. Então, eu vou montar ali a minha entrevista, eu vou montar a minha triagem de acordo com essas informações que eu recebo, entendeu? Então, o RH, ele não faz as coisas por acaso. A gente vai decidir dessa vez, a gente vai testar um novo modelo. Não é assim, é tudo muito bem elaborado, tá? Dentro dessa estratégia. Olha só, recebi nesse exato momento um direct. Eu não vou conseguir abrir aqui no celular para não. Eu só vi pelas barrinhas de notificações. Uma pessoa falou assim: eu fiz os testes e as minhas provas foram monitoradas com microfone e câmera. Deixa eu ver se eu Tá consigo vendo? entrar aqui no meu Instagram. Antes da gente continuar com o vídeo, eu quero trazer um recadinho rápido. Se você está sentindo a necessidade e procurando uma forma de ter um feedback mais personalizado, trabalhar suas respostas para a seleção de uma forma individualizada, eu tenho um serviço de mentoria e se você tiver interesse nele, todas as informações estão em oaeromoço.com. Clique lá e você vai ser redirecionado para essa página onde estão todas as informações da mentoria que eu ofereço. É personalizado e individualizado. Te espero lá. Pelo computador, mas aí. É, Relato gente, de. tá avisado que tá sendo monitorado, né? Então. Marcelo, minhas provas de idiomas não abriram. Olha, eu recebi alguns relatos como esse, tá? Sobre as provas de idioma darem problema e não abrir, ou de mudar o idioma que você selecionou, né, para português brasileiro, no meio de alguma das provas e você tem que fazer em inglês. Recebi alguns relatos nesse sentido, tá? Eu não vou dizer que isso é um problema da plataforma, porque eu não sei se foi um problema do computador de vocês, se foi um problema do, sei lá, se estava fazendo pelo tablet ou pelo celular. Então eu não tenho como dizer isso. Mas caso você tenha seguido todas as instruções e teve algum problema nesse sentido, entre em contato com o suporte, entre em contato com o suporte da plataforma SHL também, para ver se consegue resolver ou pelo menos mostrar que você teve esse problema, tá? Mas eu recebi alguns relatos nesse sentido. Então, sei lá, cuidado com os botões que tá apertando, vai que apertou alguma coisa sem querer. Isso para quem ainda vai fazer, né? Mas eu realmente recebi alguns relatos aí como este. Isso sempre acontece nessas provas, né, gente? Impressionante que sempre tem um ou outro, assim, que acaba acontecendo. É, Mas não tem jeito. Pelo menos a Latam deixou aquele link para vocês abrirem esses chamados. Então já acho que isso é de grande valia, porque tem um canal ali específico para resolver esse tipo de problema.
Exato, e além disso, a maior parte desses problemas de não conseguir abrir ou de dar algum problema no meio da prova tem acontecido na prova de idioma. Então, assim, que bom que é na prova de idioma que não é Sim, que pelo eliminatória. menos não é eliminatória, né? Ainda assim, seria bom fazer e terminar? Sim, óbvio. Mas se for pra dar problema em alguma, que não seja, sei lá, nas que são eliminatórias, né? Mas, sempre acontece esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que na seleção também sorte está envolvida. É, Pedro, sorte na vida, né? Sorte na Precisamos. vida. Deixa eu ver. Tô descendo um pouquinho aqui, gente. Ainda não fiz as provas, não fiz a prova. O que vocês recomendam? Não sou boa nesse teste dedutivo, nem eu. Aí eu vi um comentário também, esqueci porque rolou tudo, que tipo, pra vocês que já foram da área da aviação, essa prova dedutiva é difícil, imagina pra gente. Mas, gente, Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. é. Agora aqui, ó, uma coisa que eu digo pra vocês é o seguinte, esse tipo de prova, porque, gente, os processos da aviação são um funil, tá? Por exemplo, quando eu entrei para aviação, daí eu entrei em 2014 para ser agente de aeroporto. Eu fiz uma prova de inglês completa. Porque naquele momento eles estavam precisando de pessoas, era o ano da Copa, que falassem inglês, que fossem atendentes de check-in bilíngues. Então, tipo, foi uma prova de agente. E aí eu fiz a avaliação, eu lembro até hoje, eu fiz a avaliação de língua portuguesa, eu fiz uma avaliação gramática de inglês, eu precisei escrever uma redação em inglês e ainda tive uma pessoa me entrevistando em inglês pra gente em 2014. Quando eu fui pro voo em 2017, eu fiz também a prova de inglês a nível aquela ICAO, porque precisava ter pelo menos o ICAO 4 para passar para o voo. Então ele era assim, isso que era migração interna, tá? Era um requisito. E eu precisei também fazer uma prova de conhecimento técnico, mas era uma prova bem simples. Na época era tudo presencial, não tinha nada online. Então, a empresa ela vai precisar cada vez mais de filtros, é ótimo, né? De filtros que aprimorem ali o nível das pessoas que estão entrando nas empresas. Né? Então, por exemplo, antes, quando eu entrei, o idioma era uma coisa assim, muito, muito, nossa, tipo, essencial, 100%. Se você não tinha, você nem sequer se candidatava. Hoje eu entendo o quê? Que o idioma, claro, continua sendo importante. Se não fosse importante, não ia estar no processo. Sim. Mas não tem a mesma relevância, Neste né? Se a gente for colocar momento. nesse momento, exatamente. Por favor, não cortem essa parte. Né? Então tem uma relevância menor. Então, assim, o que eu sei, né? Que dentro do avião a gente vive um raciocínio lógico na prática. A Sim. gente tem que ter tomada de decisão rápida, a gente tem que, assim, se organizar com a nossa tripulação de uma maneira. Claro, além de a gente ser condicionado, tem que ser também intuitiva no sentido de, pô, aquilo ali vai se tornar um problema, então deixa eu pegar essa situação aqui e já resolver, né? Então, assim, eu vejo sentido porque é fato, a aviação precisa de profissionais que estejam cada vez mais maduros, adaptados e que tenham mais conhecimento, entendeu? E E, essa é a gente, lógica do mercado de é, trabalho, na verdade, não é só da e aviação. eu vou repetir, vou trazer de novo. Não é sobre acertar tudo e responder tudo dentro do tempo. Não é sobre isso. É sobre ver o seu tipo de raciocínio lógico. Por quê? Se eu estivesse fazendo essa mesma prova para uma área técnica, ali, mexendo com construção de tecnologia, alguma coisa assim, eu tenho um raciocínio lógico muito forte, ter conseguido responder tudo, talvez fosse mais importante do que eu ter um raciocínio lógico criativo que mostra que eu consigo resolver outros tipos de questões, entendeu? Então, isso também vai dar uma avaliada aí no tipo de raciocínio lógico que você tem, no tipo de personalidade e como você lida com essas situações. Então, calma, galera, calma. Para de colocar pressão aí e faz o seu melhor, tá entendendo? Exatamente. É, ó, disseram aqui, então a prova de idioma não está fácil como disseram. Calma, deixa eu voltar aqui nessa parte, porque sim, a prova de idioma está fácil. Agora, se você não sabe o idioma, ela não vai estar fácil nunca. Só que, se comparado aí com outros processos seletivos que também tem prova de idioma e tem a prova de uma outra forma, eu acho que é mais rigorosa
em outros momentos. Sim. Aqui, a forma que ela é analisada, você vai ter aí um bom nivelamento também, né? Só que eu acho que é um pouco menos desafiador as provas aplicadas dessa forma. Então, assim, não é tão difícil, porque a difícil já não é difícil, tá? Se você for ver, existem provas de inglês muito mais difíceis. Não é de nível acadêmico, é de nível geral, é de nível de Sim. comunicação. Então, já tá abaixo disso essa daqui. Então, se essa for difícil para você, tá na hora de ir atrás do idioma, porque as É, outras vão ser bem sim. mais. E você vai precisar do idioma em algum momento, né? Mesmo que agora, por exemplo, você não precise do idioma para seguir no processo, ainda assim, quando você estiver dentro da empresa, o idioma vai ser um requisito para que você alcance outros patamares profissionais. Então, o idioma ele sempre é importante. Isso não é a gente não pode tomar essa perspectiva de não é eliminatório tal, como um pensamento de não preciso, Exato. entendeu? Pode chorar durante a prova? Pode. KKKKK. Pode, tá liberado de chorar. É, tipo, Chora quietinho. isso não vai mostrar que você tá colando, né? Mas ao mesmo tempo, tá mostrando que você tá com inteligência emocional? Pensa nisso. Mas de repente, chora antes, depois, né? Durante é É, melhor não. segura, segura. Deixa a lágrima escorrer sem ninguém ver depois. Isso. Ai, ai. Gente, eu não consegui acompanhar o chat, porque eu vi que vocês foram conversando entre vocês também, já foram me ajudando a responder. Excelente, arrasaram. Então, me desculpa se eu acabei pulando o que você tá falando ou o que você perguntou, mas eu tô tentando responder o máximo possível, tá? E sim, as lives sempre ficam salvas e vão também pro YouTube, tá? Vocês acham que o período de teste. Peraí. Vocês acham que o período do teste no edital, na verdade, é o período de entrega dos e-mails? Não acho. Eu acho que o Não. período colocado ali é um período previsto para organizar. Pode passar ali, eles podem mandar depois disso também, Uhum. tá? Então, assim, não levem isso como regra e não se prendam aí estritamente dentro disso. Levem isso só como um guia. Isso. A única data que vocês devem se prender recebi o e-mail do teste. Qual é a data que Isso. eu tenho no meu teste ali para eu concluir? Então eu vou me prender nessa data. E aí eu vou me organizar para, enfim, né, ter feito ali na data que foi medita. Agora, de resto, é só uma. É realmente, né? É uma data assim que eles escrevem, né? Que não tem garantia, assim. Pode ter uma necessidade operacional, pode resolver um problema, pode, enfim. Muitas coisas que podem acontecer. E eles dizem que se você não responder dentro do prazo estipulado para responder, que aí já é outra coisa, né? Aí você tá eliminado por E WO, por isso, desistência. isso mesmo. WO. Muitas pessoas não tiveram as provas monitoradas. Caso de relatar para a Latam, risco de eliminação? O que você acha, mano? Cara, se eu seguir tudo certinho, fiz pelo computador, não apareceu nenhum tipo de monitoramento, eu mandaria um formulário. Eu também. Eu mandaria. Até porque em outras seleções a gente já viu situações similares ou alguns problemas durante o teste acontecendo e quem mandou o formulário ou abriu como é o nome? Abriu ali uma notificação, né? Teve Chamado, algum tipo um chamado, teve algum tipo de atitude nesse sentido, acabou tendo outra chance de refazer as provas depois mais pra sim, frente. Então, não é garantia, mas é uma tentativa, né? sim, exatamente. Que mais? Vambora. Oi, quem fez o tóxico tem chance de ser chamada? Gente, isso é para mais pro pessoal do stand-by, né? Quem tá esperando ainda, que ainda tem gente Eu sei que vai esperando. começar uma turma dia 6 agora. Tem uma turma 6 Daí o 3 começando, mas ainda tem gente esperando. tem, E lembrando, o toxicológico vence. Tem chance de ser chamado? vence. Claro. Só que você vai fazer outro toxicológico. Se Cuidado com vencer. o carnaval, hein, pessoal? É só isso que eu tenho a dizer. Sim. Ai, ai. Na Azul eu coloquei inglês intermediário, mas entrou básico. Porém, ainda não recebi negativa. Será que eles vão ignorar isso ou ainda
não viram minha candidatura. Pode ser que eles não tenham visto sua candidatura. Porque vira e mexe, tem um monte de negativa sendo disparada junto com convites para a próxima fase da Azul. Então, pode ser que eles não tenham visto sua candidatura ainda. Tem muita gente. E na Azul tem o banco de talentos, mas a triagem é feita individualmente pelos recrutadores. Eles vêm um por um, vídeo por vídeo. Que inferno, sinceramente. Então, Tá bom. é um processo que pode levar mais tempo. É um por um. Enquanto a gente não recebeu a negativa, a gente tá no jogo, tá? Exato. Pediram para testar minha cama, mas durante a prova não me vi em vídeo. Gente, calma. Você autorizar o uso da câmera não significa que não está monitorando, tá? Exatamente. Você não vai ficar se vendo, mas vai estar sendo gravado. Exatamente, gente. Você não vai ficar com um quadradinho ali do lado da prova com a sua cara aparecendo. Vai só funcionar. Se você autorizou, vai só funcionar, entendeu? É isso. Então, cuidado antes de mandar formulário aí, tá? Porque às vezes você foi monitorado e tá achando que não só porque não se viu. Não é bem isso. Sim. Eu estou em stand-by, eu fiz novamente. Então, se demorar muito mais, pode fazer de novo. E de novo, e de novo. E como a Latam já informou, tá? Nos editais do ano passado, desse ano, em vários e-mails, só quando realmente recebe a carta proposta com o início de turma é que você pode pedir demissão e realmente pedir demissão de onde você tá, né? E tomar as diretrizes aí, fazer os trâmites para mudança de emprego. Antes disso, não, porque ainda assim pode rolar negativa a qualquer momento. Então, E assim, lembrando não que essas certeza. negativas também, elas não necessariamente. Por exemplo, recebi uma negativa, significa que eu errei em alguma coisa? Não necessariamente, gente. A necessidade operacional da empresa, ela também dita muito quantos vão, quantos não vão. Né? É claro que é muito mais difícil, óbvio, você receber uma negativa, assim, na fase final. Mas eu já estive em contato com pessoas que receberam sim a negativa depois de fazer tudo. Mas no fim das contas era uma pessoa que tinha botado a data do CMA. Errado. Aquela coisa de, eu vou colocar aqui uma data e aí durante o processo eu renovo. Aí aconteceu isso. E infelizmente, inclusive, hoje essa pessoa é minha aluna, antes não era, porque também se fosse, não ia deixar ela fazer uma estrepada dessa. Mas ela não pôde participar nem desse processo agora, porque como ela recebeu a negativa em novembro, ainda não deu tempo de carência. Então a querida não perdeu só um ano, perdeu 2. Conforme as previsões, a Latam começará a enviar as respostas do teste só no dia 17. Não necessariamente, ela pode enviar antes, ela pode enviar de novo. De novo, as datas ali são previsões. Dito isso, até os testes que a gente achou que ela não ia mandar ali no dia 24, porque passou quase o dia inteiro antes dela mandar e-mail, ela mandou às 23h59, ela ainda respeitou aí o prazo que ela tinha estipulado, né? A previsão de data. Então eu acho que para começar as dinâmicas em grupo dia 17, talvez ela comece a mandar aí algumas respostas um pouco antes. Sim. Mas não sei, ainda tem aí 20 dias pela frente pra gente ver isso acontecer. Ainda tem também aquela questão que eles colocaram dos assessments, né? Então a gente não sabe, por exemplo, eu vou pegar um grupo aqui de tal cidade, porque a gente põe a nossa cidade ali no cadastro. Então, eu vou pegar esse grupo de tal cidade e eu vou fazer um assessment em São Paulo no dia 17. E aí, óbvio que vai ser um número limitado de pessoas. Eles não podem mandar e-mail para 5.000 pessoas e dizer, estejam na Academia Latam tal dia. Não é assim que funciona. Então, como eles colocaram no próprio edital que pode variar a forma como eles vão fazer essa avaliação, eu não ficaria gastando muito minha energia assim pensando nisso, sabe? Então, vamos fazer um flow na vida, gente. Vamos estar usando um olhinho essencial, vamos fazer um escalda-pés, uma defumação para quem quiser, entendeu? Para se manter ali, ó, zen. E se passar o prazo e não recebermos o e-mail dos testes da Latam, como faz? Continua esperando. Mas acaba quando a gente recebe a negativa. Mas se passa do prazo, por exemplo, eu acho que compensa mandar um formulário. Não, é a questão do prazo para início de testes, né? Que ela tá perguntando. Tá. Porque essas datas são previstas, gente. Hoje o pessoal já
recebeu para responder ao teste até dia 7. É, E no edital, tecnicamente, está dizendo que os testes vão até o dia 4. Então, isso não é uma coisa assim. Bom, como eles engessado, mesmos dizem no né? edital, né? E não dá nem para falar que eles estão errados. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acho que, como eles já escreveram isso no edital, é justamente para evitar esse tipo de preocupação. É uma maneira, até de certa forma, de aliviar um pouco a saúde mental das pessoas, né? Porque lá está escrito: olha, pode acontecer uma mudança, entende? Isso não significa que tem alguma coisa errada com você, não é isso. Uhum. Caso receba o e-mail de negativa na fase de triagem, tem tempo de carência? Depende da empresa, tá? Geralmente nos bancos de talento, não. Aqui para a Latam, provavelmente. Só que toda carência é informada no e-mail de negativa. Sim, Então, se você receber o e-mail de negativa, ali você vai descobrir se teve carência ou sim. não. É, Qual, qual critério utilizado para a divisão de grupos da Latam? Não foi por ordem alfabética e nem por ordem de inscrição. Eu amo essas teorias. Gente, faço ideia. sinceramente, eu quero muito saber o que vai me ajudar a saber qual o critério de organização para ser chamado para as provas. É, Nada, o que importa para mim é ser chamado para a prova. Se eu sim, não fui ainda, continuo aguardando. Entendeu? Mas a exato. ordem que eles estão usando não vai interferir em nada pra gente. E saber isso também não vai mudar nada. E não tem como saber. Vamos focar nas coisas que estão no seu controle. Vou focar no que está no meu controle. Eu estudo, eu cuido da minha saúde, eu tenho uma rotina legal ali, tô no trabalho me desenvolvendo, tô estudando, tô fazendo minha faculdade, tô vivendo os meus dias. Isso aqui tá no meu controle. O que que não está no meu controle? Eu viro as costas e vou embora. Por quê? Porque isso, gente, ocupa um espaço mental muito grande, né? O que que acontece lá? Lembra do Divertidamente? Todo mundo assistiu Divertidamente 2? Eu amei. Eu amei. Eu chorei, as crianças do meu lado ficou tudo sem entender nada. E eu lá me debulhando em lágrimas. Então, o que que acontece quando a Riley começa a imaginar cenários? A ansiedade, ela, ó, né? Quando vem as outras emoções e abraçam ali, e elas falam, cada uma vai fazer a sua função, cada uma vai se preocupar com o que lhe é pertinente. O que que acontece? Saúde mental, Olha, entendeu? eu acho que a gente explodiu tudo. Acho que a gente não Gente, vai dar não fui eu que conta. fiz isso! Foi você sim. Não foi eu, gente! É do celular. Do celular faz isso. Loucura! Foi a primeira vez que isso aconteceu É. comigo. Nossa, eu tomei um susto, porque foi muito pertinente, né? Aqui no discurso. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa muito focar em coisas que estão no nosso controle, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, entendeu? E Ó, isso inclui. a gente não vai dar conta de responder tudo. Tem É, muita pergunta a gente aparecendo. volta depois. Eu vou responder mais umas três aqui. Gente, pode usar fone de ouvido? Pode. Pode, você vai ter uma parte do teste que você vai ter que prestar muita atenção no que está sendo É, dito. Então não tem problema. Tem possibilidade de não receber nada até o dia 4 de março? tem. Tem. Como a gente disse, as datas são previstas. É, Falando em CMA, as empresas geralmente pedem que ele tenha validade de um ano. Aí vai de seleção para seleção, tem que ver o que está sendo É, pedido na abertura da vaga, né? Se o é. meu está com 11 meses, posso renová-lo nesse momento? E ao renovar, terei mais 5 anos a partir da data de renovação? A data de validade nem sempre vai ser 5 anos, vai depender aí da sua idade, Sim. se você teve alguma coisa aí que jogou essa validade para baixo, pode ser 2, pode ser um ano. Então, isso depende muito. E se tiver com 11 meses, já não está com um ano pedido aí para a hora da vaga, né? É, Se tiver sendo pedido um ano. Só que lembrando a empresa também que isso é da diz data da da inscrição, eles data de deixaram isso claro. Então, se inscrição. na data da inscrição ainda tinha um ano, você não precisa se preocupar. Mas não se preocupar também não significa não correr atrás de renovar. Por exemplo, eu estou dentro do requisito para fazer a inscrição, fiz a minha inscrição, tá tudo certo? Ainda assim, eu iria renovar, se eu fosse o caso. Por É. exemplo, porque eu não arriscaria, né, gente? Enfim. E dito isso, na vaga, eles dizem se você pode renovar durante o processo ou se ele tem que estar com essa validade na inscrição ou na hora de entrega de documentos. Vai ter essa informação. Então depende Sim, muito do processo. isso. Não encerre a live sem ver minhas mensagens anteriores, mas tem muita mensagem.
Eu já perdi, foi tudo, não vai ter condição, tá? Mas eu prometo que depois eu abro uma caixinha de perguntas pra gente poder continuar essa conversa. Mas a gente abriu essa live aqui pra tentar dar Uma uma clareza aliviada, aí em algumas né? dúvidas. Uma aliviada, A gente exato, tá? volta, a gente volta em breve, a gente sempre volta. A gente sempre volta. Não fica triste se eu não li sua mensagem, tá? Eu juro que eu tentei, mas foi muita coisa. É, a gente sempre volta, eu também vou correr aqui, porque eu preciso almoçar, minha bebê tá dodói hoje, então eu tenho que correr, eu deixei ela na casa da minha avó rapidinho, só pra vir aqui fazer a live com vocês. E E hoje eu ainda vou falei que a levar. live ia ser curta, não deu. Desculpa, Mari. Marcelo, a gente sabe, né, meu querido? A gente já tem uma ideia, assim, disso. É. Então eu vou também correr aqui por conta disso, mas estamos aí respondendo, né? O Marcelo tá criando muito conteúdo no YouTube, isso tá sendo maravilhoso, né? E uma coisa que eu vou abrir aqui até pro Marcelo, que eu nem falei para ele que eu ia falar sobre isso, mas vai ficar de surpresa. A gente está coletando aqui alguns feedbacks, alguns aprendizados da imersão que a gente fez. Que foi Quem sabe, tudo. se tiver interesse, se vocês quiserem realmente viver esse momento, a gente não abra também uma data em março para que a gente faça uma imersão aí em processos seletivos. Aí é legal, por quê? Porque você nunca vai passar por exemplo, mandei minha dúvida e não deu, tava no meio de um monte, não. As vagas são limitadas. Inclusive, eu acho que dessa vez a gente vai até fazer com um pouquinho menos de pessoas. Uhum. Para, né, conseguir fazer tudo o que precisa ser feito, mas eu vou deixar em aberto esse convite. Se vocês têm interesse de participar disso, já fala pra gente, mandar na DM, pra gente ter uma noção de quantas pessoas estão interessadas em participar de uma próxima imersão, tá? Sim. Porque vai depender aí de adesão também. É lógico, com certeza. Mas estaremos aqui para ouvi-los. É isso. Obrigado, Mário, mais uma vez por vir aqui me ajudar. Obrigado a todo mundo que participou. Desculpa não ter respondido, mas, gente, é assim mesmo. Beijos, meus amores. Tchau, tchau, gente. Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O aerobus é quem vai te acompanhar. Dicas de seleção, notícias para voar. No mundo da aviação, vamos juntos navegar. Prepare o passaporte e a aventura vai começar.